crianças, mulheres e idosos carbonizados. Foram pelo menos 45 mortos e mais de 200 feridos após o bombardeio israelense ao campo de refugiados montado na cidade de Rafah, ao sul da faixa de Gaza. Em um discurso ao parlamento, Netanyahu afirmou que, apesar dos nossos máximos esforços para não ferir civis inocentes, na noite passada houve um erro trágico. Para Israel, matar crianças e mulheres em um campo de refugiados é só mais um erro. Vamos ouvir as informações com a nossa Daiane Oliveira. Daiane, boa tarde, mas infelizmente começamos aí com uma notícia dura, no mínimo. É o mínimo que dá para dizer, né? Exato, acho que é o mínimo falar que é uma notícia dura, para não dizer também dolorosa e para não dizer que também não era esperado que isso também acontecesse, né? A gente já vem acompanhando massacres cometidos por Israel contra os palestinos e, sobretudo, em regiões que são regiões de assentamento, regiões de campos, né? De ajuda humanitária, em um local em que não deveria haver bombardeio ou nenhum tipo de conflito, porque as pessoas estão ali pedindo ajuda e socorro. Mas eu volto a dizer que não é o primeiro momento que a gente viu isso acontecer, né? Nesse último ataque, que é um ataque que já tem um outro lado, que é o seguinte, foram mais de 200 pessoas feridas e 45 pessoas mortas por enquanto. Por quê? Porque nós temos números ainda que são tidos números, são estimativas oficiais, porque infelizmente até as informações oficiais sobre, né, os ataques de Israel para os palestinos ainda é uma informação que vem de algumas fontes, como o Ministério da Saúde, mas ainda de corpos que foram identificados e pessoas que foram identificadas, mas infelizmente os números podem sim ser maiores. Algumas agências de notícias já apontam que já tem mais de 50 pessoas mortas, sem contar as pessoas feridas que ainda podem aumentar esse número de mortos. Infelizmente, falar isso é extremamente doloroso. Fora que falar também que o bombardeio de Israel para essa região causou um incêndio, então essas pessoas morreram carbonizadas. As imagens circularam entre ontem e hoje no mundo e, de fato, chocou muita gente, porque são imagens... Eu vou me abster o termo doloroso. E desta vez, né, pelo menos a gente teve a liderança israelense reconhecendo o erro, mas o problema é a forma que se reconheceu. Vamos assistir a matéria, Ana, que depois da matéria a gente pensa se a gente continua digerindo essa informação. Vamos lá. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o ataque a civis em Rafah, cidade na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, como um erro trágico. De acordo com fontes palestinas, pelo menos 45 pessoas morreram no bombardeio a um campo de desabrigados. O premier israelense disse que o ataque não foi destinado a causar vítimas civis e que vai ser investigado. O exército de Israel informou que o bombardeio foi planejado contra uma base do Hamas e que 2 lideranças do grupo terrorista foram mortas. Já os Estados Unidos exigiram hoje que Israel tome precauções para proteger civis após as imagens devastadoras da ação israelense. Meu Deus. E agora uma pergunta, né? Uma das perguntas que não quer calar é: qual a precaução em meio de um genocídio para proteger os civis? Algo que não acontece desde o início e algo que já é denunciado como crimes de guerra, já se estuda, né, as sanções que Israel pode sofrer em Haia. Inclusive, um dos momentos que a gente pode identificar que já é uma outra problemática é que Israel, com esse bombardeio, desrespeitou uma decisão emitida pela Corte Internacional de Justiça, que era justamente para não bombardear esta região, que é a região, né, da cidade de Rafah, essa região mais ao sul da faixa de Gaza, que é a região onde estão os refugiados, a maioria dos refugiados. Vale lembrar também que há mais ou menos um mês, nós tivemos uma outra cena, que foi uma cena extremamente absurda, que são pessoas indo de encontro aos caminhões com ajuda humanitária, com alimentos, com água, que também foram fuziladas, literalmente, foram assassinadas, pessoas que estavam ali fugindo da fome,
pegando água e alimentos. Então, às vezes a gente, né, são tantos meses de guerra, de conflito, de genocídio, de conflito, que a gente diz assim, não, poxa, deve ter melhorado por lá, ou até se abstém de assistir algumas coisas que estão acontecendo, né? Mas vale lembrar, e aí eu vou repetir, que desta vez a gente tem justamente o líder israelense, o Netanyahu, dizendo que foi um erro trágico, que foi um problema de estratégia, mas foi um erro trágico. É um dos poucos momentos, inclusive, que Israel reconhece o genocídio, porque isso não vem acontecendo. Mas aí tem sempre uma desculpa, né? Desculpa da política israelense é o seguinte: aqui em Rafah já tinha aí cerca de algumas pessoas que já tinham sido monitoradas do Hamas, e aí esse bombardeio que vitimou 45 palestinos, dentre eles crianças e mulheres e idosos que morreram carbonizados, também levou à morte de 2 palestinos que seriam pessoas ligadas ao Hamas. Então, a justificativa para matar 45 pessoas, mais de 45 pessoas, e deixar mais de 200 pessoas feridas foi, olha, a gente conseguiu aqui pegar 2 líderes, e que supostamente, segundo a inteligência de Israel, são líderes de uma célula ali do Hamas. Mas tudo quando a gente fala sobre guerra e sobre esse processo aí da violência na faixa de Gaza, a gente percebe que tem sempre as 2 versões, né? E sempre fica muito nebuloso. Então, por isso que é importante pontuar que, segundo Israel, 2 das pessoas seriam pessoas do Hamas, e isso foi praticamente a justificativa para mais esse ataque a uma região que só tem basicamente refugiados. Ana, eu vou te pedir para mostrar o nosso segundo vídeo, por favor. Vamos lá. Porque existem sanções internacionais de líderes mundiais questionando a atitude de Israel. Aqui no live, Israel lançou mísseis, bombardeou esse acampamento, um acampamento de refugiados internos lá no sul da faixa de Gaza, na cidade de Rafah. Pelo menos 45 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Dessas 45 pessoas, pelo menos 23 eram mulheres e crianças. Então, um número alto ali de civis mortos. E esse ataque aconteceu apenas 2 dias depois da Corte Internacional de Justiça, o maior tribunal da ONU, ter ordenado a Israel para interromper justamente esses ataques e essas ações naquela região em Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, uma região que hoje concentra mais de 1 milhão de refugiados palestinos que foram fugindo da guerra no resto do território. Eles vieram do norte da faixa de Gaza, foram em direção ao sul. Essa é a cidade... Isso, queria lembrar, né, que foi um movimento, assim, que lá desde o começo, né, Israel falou, olha, sai daqui, sai dessa região, vão tudo lá para Rafah, mandou todo mundo ir lá e agora tá bombardeando Rafah, é isso, né? Extremo sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Exatamente para tentar proteger esses civis, a Corte Internacional de Justiça determinou que Israel deveria suspender todos os ataques militares na região. A resposta do governo israelense foi ignorar a decisão da Corte Internacional de Justiça, que não tem como forçar o governo israelense a, de fato, interromper os seus ataques, e a gente viu aí esse resultado, 45 mortos. O Ministério da Defesa de Israel confirmou que fez esse ataque e que teria eliminado com esse ataque 2 líderes importantes do Hamas, inclusive um líder militar, e por isso esse ataque foi feito. Eles agora estão investigando aí o que poderia ter causado a morte desses outros civis, mas eles dizem que muito provavelmente o que aconteceu foi um incêndio depois dessas explosões que atingiu esse campo de refugiados. Mas 45 pessoas mortas pelo menos, e o Ministério da Saúde lá da faixa de Gaza também divulgou o número total de mortos desde o início da guerra. Já passamos de 36 mil mortos, Elisa. Vamos agora com... Pesado, né? E aí, por exemplo, a gente fica ouvindo em determinados momentos que as pessoas ainda utilizam um discurso de quem defende a Palestina defende terrorismo, defende o Hamas. E essa guerra, matando 23 mulheres e crianças, não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra contra o povo palestino. Crianças, se bombardeia hospitais, se bombardeia ambulâncias, se bombardeia escolas, se bombardeia campo de refugiado. Então, eu estou falando isso porque muita gente vê no chat, mas não defende terrorismo. Não existe isso, gente, porque dessa versão aí, desse lado
quem está causando terrorismo é Israel. Então, isso é que a gente precisa pontuar muito bem. Quando você bombardeia ambulâncias, hospitais, campo de refugiados... Gente que está indo pegar comida, né? Isso, pessoas que estão indo pegar comida, você é que é o terrorista, né? Então, é totalmente desproporcional uma força, e é disso que se fala. Nessa guerra não deveria nem ter começado, mas já que começou, ela já deveria ter findado, porque o discurso de ódio que a gente, inclusive, acompanha de líderes de Israel é justamente, a gente vai mostrar que daqui a 80 anos os netos deles ainda vão saber o que a gente fez, e o que a gente fez foi de fato isso, né? Pura destruição. Vale lembrar que tem... Desculpa, Ana, pode falar. Não, pode ir. Tô só... Nesse momento, a gente precisa lembrar, assim, que o Netanyahu e que outras lideranças de Israel estão totalmente isoladas com essa conduta. Por quê? Porque justamente essa força desproporcional fez com que alguns países, né, que historicamente são aliados de Israel, já se posicionassem contra. Então, a gente tem mais recentemente, foi divulgado hoje, que a Espanha, Irlanda e Noruega estavam somando nas organizações das Nações Unidas o reconhecimento do Estado, do território palestino, e esse reconhecimento já se torna, então, 75% dos países membros da ONU já reconhecem a Palestina como um Estado, e isso enfurece muito Israel, né? Ao todo, são 145 o número de países que reconhecem Israel como um Estado, Israel na Palestina como um Estado, do total de 193 países membros das Nações Unidas. Então, assim, a gente percebe que já tem uma perda de força, a gente já tem vários países europeus que ainda se mantinham ali na linha de cima do muro, questionando agora a atitude de Israel, porque, de fato, né, já se percebe que não existe uma luta ali Israel contra Hamas, é uma luta Israel contra todo o povo palestino, sobretudo quando eles fazem um processo de catástrofe humanitária ali, bombardeando o extremo sul, ali a linha do sul de Gaza, que é onde estão as pessoas, né, mais necessitadas, as crianças, as mulheres, pessoas que não estão pegando em armas, estão gritando por socorro nitidamente. Inclusive, teve uma reunião da ONU recentemente para falar sobre esse assunto. A reunião da ONU aconteceu nesta manhã, né? Vou te pedir para mostrar nosso último vídeo, justamente que traz essa ponderação da reunião da ONU, que tenta mediar o conflito. Estão ainda mais isolados. O próprio premier Benjamin Netanyahu foi questionado pela oposição no Knesset, no parlamento de Israel, durante o dia de ontem, quando fazia um discurso, e disse que, apesar de um erro trágico, que foi exatamente a morte de todos esses civis, o exército de Israel teve sucesso em eliminar 2 terroristas de alto escalão do Hamas que estavam escondidos naquela região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, disse que o cenário é desolador, mas admite que Israel teve sim sucesso na parte operacional de eliminar os terroristas que tinham a ver exatamente com os atentados do dia 7 de outubro. Nós vemos que países europeus têm se pronunciado, além do próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pedindo as precauções devidas para preservar a vida dos civis, ao mesmo tempo que essa reunião do Conselho de Segurança será crucial para saber exatamente até que ponto o órgão poderá ter algum tipo de resolução para auxiliar a população palestina, já que até agora todas aquelas decisões, tanto da ONU quanto do Tribunal Internacional de Justiça, não surtiram efeito, e parece que essa guerra continuará até que os objetivos israelenses sejam atingidos. Lembrando também que há uma paralisação de todas as conversas diplomáticas, tanto no Catar quanto no Egito, há cerca de 2 semanas. Difícil, né? Isso. Bastante difícil. A posição... Desculpa, Dai, não sei se você ia falar mais alguma coisa. A posição de Israel está ficando progressivamente, né? Desde o começo, a posição vai ficando cada vez mais difícil de sustentar. É muito difícil você dizer, não, isso aqui é uma investida militar contra um grupo terrorista. Quando você vê tantas, essas não são as únicas ações que vão sobre civis, né? Quando você vê falas do governo de Israel falando em achatar
a faixa de Gaza, né? Quer dizer, passar por cima de tudo. Vai ficando mais difícil. O apoio que a Palestina vai recebendo dos outros países, né? Vai mostrando isso também, a posição política de Israel vai se enfraquecendo. Agora, eu ouço esse pedido, pediram para tomar cuidado aí com o lugar ali dos refugiados, com Rafah e tal. Para mim, me parece, oi, senhor, por favor, você poderia genocidar um pouquinho mais de leve? Né? Tá faltando ainda peito, tá faltando ainda coragem dos países de alguém levantar e dizer, o rei tá pelado, peraí, né? Isso aqui tá errado. Aos poucos vai se criando essa condição, mas até lá um monte de gente completamente inocente já morreu. E se me desculpe, olhar para um povo e dizer, são todos terroristas, é só uma pessoa assim completamente sem noção da realidade, sem noção de humanidade, vai olhar para o povo inteiro da Palestina, o povo inteiro da faixa de Gaza e vai dizer, não, aqui é todo mundo terrorista, tem mais é que matar. Uma pessoa que vê uma imagem de um campo de refugiados carbonizado e não consegue pensar, não, pera, aqui acho que foi um pouquinho demais, dá uma olhada aí do lado de dentro, talvez uma terapia resolva. Vamos ficar por aqui, a gente volta, chat, a gente volta em instantes. Terapia, gente. Terapia é bom também, sabe?